E aí, pessoal, sem muitas notícias para a gente falar a respeito do Santos, na verdade, praticamente são todas as mesmas, né? A gente tem que vir aqui. Por que a gente tem que vir aqui? Porque a gente precisa realmente bater nessa tecla. E eu sei que é difícil o atual técnico do time do Santos entender isso. Eu acho que isso é de uma forma a tentar entender e de uma pirraça tão grande. Quando se fala de Miguelito, quando se fala de categorias de base do time do Santos, que o torcedor santista já não tem muito mais vontade de querer assistir uma partida do time do Santos. Não, mas você está falando óbvio. Não, mas a gente vai cada vez mais se aprofundando nesse quesito e a gente vê, cara, e a gente não consegue entender. Mas eu vou explicar um pouco mais para você daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Salve, salve, torcedor santista, meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. E hoje teve o Campeonato Brasileiro dos Aspirantes, né, o famoso Sub-23 aí, e o Santos foi lá jogar contra o Criciúma, lá em Criciúma. Olha, eu vou falar um negócio pra você, que campo ridículo, hein? Que campo ruim, o gramado ainda estava molhado, né, por conta das chuvas e tudo mais, mas mesmo assim, com o gol do Andrei, o Santos, foi aos 15 minutos do primeiro tempo, o Santos conseguiu uma vitória importante, né? O Santos sofreu uma goleada, ocasionou a demissão do Orlando Ribeiro, depois o Santos virou, né, o jogo, depois de estar perdendo por 1-0 lá no CT Repelé, do time do Bragantino. O Santos ganhou de 2-1 e hoje o Santos fez uma partida. Como é que foi, Vargas? Não foi muito legal não, pessoal. O Santos fez o gasto, mas eu acho que foi o suficiente para o Santos vencer esse jogo que aconteceu hoje lá em Santa Catarina. Olha, eu vou falar um negócio para você. O Santos fez 1-0, teve alguns lances, inclusive o goleiro do Santos fechou o gol, mas nada, coisa assim muito interessante, né, pessoal? O que dá a entender, eu vou até colocar aqui dentro do site do time do Santos, não sei se a internet vai me deixar fazer isso, né? Porque a internet normalmente não tem nos ajudado, né? E depois eu vou fazer um comparativo, evidentemente, com a seleção boliviana, que tem um rapaz lá chamado Miguel Terceiros, mais conhecido como Miguelito, que tá arrebentando a boca do balão, jogando as eliminatórias da Copa do Mundo, ganhou dos melhores times dentro dessa competição, que foi a Colômbia, um gol do Miguelito, um golaço no segundo tempo, gol de placa, gol assim que de craque mesmo. E o Fábio Carille não consegue enxergar isso, nem colocar ele como opção no banco de reservas para oportunizar ele dentro da partida, pelo menos ali um meio tempo, né? Mas por pirraça e por entender que o jeito dele é o jeito correto, o torcedor santista só se ferra, pessoal, só se ferra. Eu vou colocar aqui os dados da partida, né, que o Santos fez contra o time do Criciúma, nesse campeonato de aspirantes, né, Sub-23, em que o Santos venceu, mas venceu muito bem, eu entendi, pelas circunstâncias do jogo, pelo campo que era muito ruim. Na verdade, pessoal, um campo assim impraticável, né? Parece que tiraram as vacas de dentro do campo, e aí a justificativa na narração lá e na transmissão do canal deles foi que muitos jogos aconteceram dentro daquele estádio, né, naquele campo, e aí a situação foi muito, mas muito mesmo, assim, cachapante. O Quintino fez o gol, cara, o filho do Ademir Quintino, né, o Andrei Quintino, e foi um golaço, cara, porque ele pegou a bola depois de um passe que ele recebeu, o cara ainda tentou pegar ele na trairagem, dando um toque no tornozelo, ele permaneceu em pé, e na hora que o goleiro saiu, ele tocou por elevação, assim, foi um golaço. Pessoal, só pra gente contextualizar, eu vou falar o time do Santos que saiu jogando, né, foi o Gustavo Jundi no gol, o Lenin na lateral direita. O Lenin normalmente ele joga
como volante, né, pessoal? Mas hoje ele estava numa situação diferente. E aí ele saiu para a entrada do Matheus Felipe. O Matheus Matias, o zagueiro, jogou junto com o Samuel Lira, né, que é um canhoto. Essa dupla de zaga eu já vi em várias partidas jogando. Os dois se entendem muito bem. E aí o Samuel acabou saindo para a entrada do Diego Matos. E aí complementou ali com o Pedro Ian na lateral esquerda. O meio de campo foi com Balão, Matheus Nunes. Olha, fazia muito tempo que eu não vi esse jogador, hein? Depois ele saiu para a entrada do Lucas Ian. E aí o Kevin Maltos, que é outro meio campista, que também estava naquela galera lá, que estava lá no Portão 3, encostado, só apenas treinando. E aí o ataque saiu com o Andrei Quintino, o Rodrigo César e o Fernandinho, aquele mesmo que saiu do time do Santos, acabou voltando e agora é titular absoluto, que acabou saindo para a entrada do Dudu. O técnico foi o Fabrício Monte, né? O Fabrício Monte foi o técnico que estava lá realmente sendo líder dessa molecada que fez uma vitória importante. Olha, mas o campo, pessoal, é um campo muito ruim, né? Ah, mas o campo foi bom, ruim para os dois lados. Mas quando você vê um campo assim, depreciativo, que deprecia o jogador de qualquer forma, porque o jogador não consegue tocar a bola direito. O campo, quando você vê as imagens, você vê a chuteira dos jogadores, a chuteira some. Assim, não some porque o gramado é fofo por conta do gramado, não, porque ele é muito maltratado. Muitas partidas foram realizadas lá. E isso foi inclusive comentado, como eu havia dito, dentro da partida em que foi transmitida. O Santos foi legal, cara. Foi legal vencer. O Santos realmente teve uma derrota. Depois o Santos teve uma vitória. E agora a segunda vitória do Santos consecutiva. E no site oficial do time do Santos está a foto aqui de todo mundo. Pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Santos Futebol Clube vence o Criciúma fora de casa. Atuando fora de seus domínios, o Santos conquistou uma importante vitória diante do Criciúma em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, na tarde desta quinta-feira, dia 10. Um horário embaçado, né, pessoal? Foi 3h30 da tarde, realmente muito difícil de ver a partida. O Peixe venceu por 1-0 com gol do Andrei Quintino na primeira etapa. Com a vitória, o time santista soma 6 pontos em 3 jogos disputados e ganhará algumas posições na tabela no grupo B, ao fim da rodada, figurando entre os primeiros colocados. No próximo compromisso da equipe dos aspirantes será no domingo, dia 13. Portanto, nesse domingo, nesse próximo final de semana, o Santos Sub-23, o famoso Aspirantes, também vai jogar diante do Goiás às 15 horas. Em um primeiro tempo, com poucas oportunidades, o santista aproveitou uma falha de marcação para abrir o placar. Foi aquilo que eu estava falando. Esse gol do Quintino foi um gol que foi muito efetivo, pessoal. Por quê? Porque na medida que a partida foi acontecendo, né, o Santos já começou assim, 100%, realmente fazendo arremate de fora da área e o goleiro do time adversário fazendo uma defesa. Depois eu acho que os 15 primeiros minutos o Santos estava muito mais esperto, que fez com que o Santos fizesse esse gol através do Quintino e o Santos saísse na frente desse jogo, né? E assim permaneceu até o final da partida, né? Eu vou ser bem honesto com você, daquilo que eu vi de melhor dentro dessa partida, eu entendi que o Santos realmente foi muito superior. Não foi lá 100% e tudo mais, mas foi o suficiente para o Santos trazer uma vitória para a Vila Belmiro. Agora, em paralelo a isso, pessoal, eu estava falando realmente do Miguelito, né? Cara, é impressionante como o Miguelito parece que... Ó, se a gente for contextualizar isso daqui, a respeito da partida que o Miguelito fez hoje, cara, pô, o cara tá jogando eliminatórias da Copa do Mundo. E aí quando você vê lá no Sport TV, o cara faz questão de frisar que ele tá no Sub-20 do Santos. Cara, isso dói pra caramba. Principalmente quando a gente vê esses jogadores que aí estão, esses veteranos, que correm no máximo, são lentos, né? Que nem tem um Furk, tem o William do Bigode, tem o Patrick que vai lá e não é escalado. Ele é escalado, mas ele não entra, né? Eu não sei o que acontece, cara. E aí vê aquele meio de campo do time do Santos com apenas Pituca e Schmidt.
porque o Juliano ele vai embora. E aí quando ele não faz gol, eu não posso deixar aqui de ser e ficar hipócrita também, né, pessoal? Porque o Juliano é o artilheiro do time do Santos, né? Mas quando ele não faz gol, ele não tem função nenhuma dentro desse jogo, de qualquer partida que ele faz. Por quê? Porque ele é um jogador que ele não marca, é um jogador que atrapalha ali o sistema de ataque do time do Santos, principalmente o Wendel que fica ali na frente. Ele não deixa o Wendel jogar, o Wendel tem que sair da sua posição para fazer muitas vezes ali uma situação de meia, que seria a função do Juliano, e o Juliano fica inerte, principalmente em jogos em que a marcação está muito cerrada, ele desaparece. Ele desaparece e o Santos fica sobrecarregado no seu meio de campo e fica aquele buraco. Será que o Miguelito não tem fôlego suficiente para jogar meio tempo? Ficar insistindo com o Guilherme? Ah, e o Sofa? Nós não sabemos, pessoal. Eu não acredito em nada que o Fábio Carille fala a respeito do Santos. Essa confusão que teve a respeito aí, principalmente a respeito dessa declaração que ele deu, né, lá em Goiânia, com um dos torcedores organizados do time do Santos, que gravou, inclusive. E depois ele replicou isso aí para o Felipe Camargo, que soltou a notícia. Ele é um repórter, é uma fonte. E depois ele entrou ao vivo lá, o Fábio Carille, lá no canal dele, no De Olho do Peixe, e falou para o Felipe Camargo e aqueles que estavam lá, que não foi bem daquele jeito que aconteceu, não. Que realmente ele não tem tato para falar, às vezes, que ele falou que é um equívoco, que é um erro dele mesmo, que ele precisa melhorar isso. Olha, pessoal, na onde tem esse tipo de situação, sempre tem uma verdade. Porque o Marcelo Teixeira já declarou assim, abertamente para todo mundo ver, que não tem intenção de ficar campeão. Foi naquele programa que ele fez no Domingo Esportivo, lá com o Ricardinho Martins. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, ele falou lá, que não queria ser campeão. Então, como um presidente dá uma declaração dessa, e os jogadores que lá estão, vê que ficando campeão ou não, ou se classificando entre os 4 é o suficiente, por que os jogadores vão ter incentivo de fazer alguma coisa? Aliás, essa foi a pergunta do torcedor lá no saguão do hotel. E perguntou ao Fábio Carille: ô Carille, vamos ser campeão, hein? Jogou responsabilidade para o presidente. Pergunta para o seu presidente. E ele deu aquela resposta, depois ele viu que a repercussão, e todo mundo começou a replicar essa notícia no canal, em notícias e tudo mais, o negócio ficou fora de controle, aí ele entrou ao vivo lá para justificar, mas aí o leite já tinha derramado, já não tinha mais o que fazer. E aí fica difícil, quando a gente vê um futebol apresentado dessa forma, a gente não consegue entender por que ele ainda insiste em alguns jogadores, por que ele não oportuniza outros. Pô, eu tô cansado de ouvir falar disso, não dá nem vontade praticamente a gente fazer conteúdo aqui, porque é só falar da incompetência desse treinador, que não consegue enxergar o que está na sua frente. E o presidente, que teve a oportunidade lá atrás para tomar uma atitude, porque agora é impossível fazer isso, não é impossível, porque a gente parte do pressuposto, se ele fazer alguma coisa, ele pensa assim, bom, ele tem o time na mão, né? Ele consegue conversar com os maiores líderes dentro do time. E aí acontece alguma coisa, coloca outro técnico, e aí dá aquela mercadoria, e aí o Santos não sobe para a primeira divisão, e aí eu vou ser o culpado de tudo. Então vão deixar fazer o que esse cara quer fazer, que fica mais fácil. Aí eu tiro a minha responsabilidade, e a torcida aí que se ferra, que tenta acompanhar o Santos. Como é feio de ver o Santos jogar dessa forma, pessoal, tirando a velocidade do Peixe. O Peixe nunca foi um time sem velocidade. Estou vendo vários vídeos falar a respeito disso. Será que o Santos, como não tinha convicção, perdeu o time de fazer aquilo que era para fazer, que era para ter mandado o cara embora, e agora não vai mandar mesmo, todo mundo sabe disso. Mas ficar aguentando essas risadinhas que ele dá, esse desrespeito com relação aos torcedores do time do Santos, principalmente nas entrevistas coletivas que ele concede, e a gente vê que jogo que é esse que ele está vendo, parece que ele está no mundo de Nárnia.
O mundo esse que o torcedor santista não vê quando o Santos está dentro de campo. A performance, o desempenho, as coisas que acontecem dentro de campo, os jogadores que estão mal ele não tira. E aí quando vai para o banco de reservas, não tem ninguém à altura para colocar ali. Aliás, ele tem. Ele até finge e faz as pessoas entender que ele vai nos treinos e nos jogos que acontecem das categorias de base, mas ele não promove ninguém. Ele não oportuniza nenhuma pessoa para rivalizar, por exemplo, com o Juliano, que não tem função nenhuma se ele não faz gol. Ele não autorizou comprar nenhum jogador que fizesse sombra para esse jogador. Perceba isso, cara. Tudo por conta de pirraça, por conta de ter o time na mão, por conta de não perder o controle. Aí você vê o Pretzel dando aquela notícia lá da Transamérica, falando a respeito que o Sofanejai, que é um gambiano, e o Billy Arce, equatoriano, foram contratados, mas não com o aval dele. Que passou por ele, que os agentes foram direto no Marcelo Teixeira e o Galo. Que mesmo assim, passando por cima dele, compraram o cara. E aí está o motivo pelo qual eles não jogam. Mas já que os caras estão aí, estão treinando há mais de um mês, e a torcida não sabe por que cargas d'água, esses moleques não são relacionados para nenhuma partida que fosse, o Billy Arce ainda foi em duas, né? Mas a gente precisava ver, porque essa justificativa de não estar preparado e não ter intensidade, o Patrick não tem, o Furk não tem, o William do Bigode não tem, o Guilherme está muito mal, o Otero caiu de produção, o Wendel, coitado, está sofrendo pra caramba, mas se a gente for ver, foi a melhor contratação que o Santos fez para a Série B nesse momento. Ele não está nem aí. Ele vê um jogo que a gente não vê. A imprensa aqui de São Paulo, quando vê o Santos ali na segunda colocação, que está entre os 4 para poder subir para primeiro, não consegue entender. Por quê? Porque não cobre o Santos e não dá a importância que o Santos Futebol Clube, um clube conhecido mundialmente, deve ter, porque eles só ficam falando de Palmeiras, de Corinthians, de São Paulo, e os Santos eles não falam sobre isso. Aliás, em alguns programas, nem representante do Santos para falar do Santos tem, né? Quando você vai no Jogo Aberto, que o Denilson falou uma baita de uma besteira lá, a respeito do Santos. O cara não acompanha o dia a dia, como os torcedores do Santos acompanham. O cara não tá lá dentro da Baixada Santista para entender o motivo pelo qual ninguém aguenta mais o Fábio Carille como técnico do time do Santos. Por esses e outros motivos. Então, pessoal, é aquela coisa. O torcedor santista não vê a hora desse ano acabar. Não vê a hora do Santos subir para a primeira divisão. Não vê a hora do Santos apresentar um futebol diferente. Tá se falando de São Paulo. Hoje eu vi vídeo também do Cuca e tudo mais. Olha, pessoal, eu prefiro esperar. Porque tem várias condicionais aí na contratação desses treinadores, desses possíveis vindos desses treinadores. Vou dar apenas uma de cada uma. O Sampaoli é um treinador que só fez sucesso na equipe do Santos em 2019. Foi vice-campeão brasileiro. E aí tá essa situação do Soteldo, que sai ou não sai do Grêmio, que o Grêmio quer pagar 3 milhões e dar jogadores que nem eles mesmos usam. E o Santos não deve aceitar. Por que não quer ficar? Porque sabe que ele tem alta periculosidade, principalmente quando se trata do extracampo. Não é muito confiável. E o torcedor santista sabe disso. Principalmente do jeito que ele deixou o Santos quando o Santos foi rebaixado para a segunda divisão. Nem esquentou a cabeça. E eu vou falar a real para você. Já que ele fez isso com o Santos tem que fazer a mesma coisa. Só que é um ativo do Santos. E se vier o Sampaoli, ele não vai querer dispensar o baixinho do time. Ele vai querer que ele venha para a equipe do Peixe. Tem esse detalhe. Aí o Santos vai ter que conviver com esse cara, né, dessa forma. E aí se for o Cuca, todo mundo sabe que também tem um extracampo, que eu não vou nem comentar aqui, né? Que a última oportunidade que ele teve foi lá no Atlético Paranaense e que deu um rolo do caramba, né? Ele tem costume de largar os times por onde ele fica. Então, pessoal, você assim, ó, ser bem objetivo. Qual o técnico para 2025 que o Santos tem que contratar? É um técnico que não amarra o time, que potencializa jogadores, que hoje é difícil, que esses jogadores, cada um tem o seu potencial, ele colocar e fazer com que esses jogadores entreguem 100% dele,
não realmente amarrando esse jogador, não deixando ele amarrado num tronco, impedindo ele de colocar toda a sua habilidade, exemplo do que acontece com o Miguelito. Deixa o moleque livre, o moleque corre, o moleque hoje quase fez um pênalti lá na partida contra o time da Colômbia, deu carrinho, ficou bem posicionado, vai para cima dos jogadores. Pô, tá falando de Copa do Mundo e o cara não serve para jogar no time profissional da Série B do Santos, cara. Não dá para acreditar esse negócio. Quando a gente vê esse moleque vibrando, o golaço que ele fez, a torcida foi abaixo quando ele fez aquele golaço. E todas as emissoras de televisão, eu assisti pela TV chilena ou boliviana, que fala em espanhol. É ruim a gente ouvir falar, e todos foram unânimes, que ele não joga no profissional, ele joga no Santos, mas está nas categorias de base, como foi falado na transmissão do Sport TV. O cara joga eliminatórias da Copa do Mundo e não serve para jogar no Santos. Que história é essa, cara? Se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like que é importante, principalmente, ó, faça aí seus comentários. Abraço para você, tchau.